Hi there and welcome! Seja muito bem-vindo nesta live. Esta é uma live de bate-papo com uma aluna minha que vai contar um pouquinho como tem sido a jornada dela dentro do meu curso de inglês e na Marahuda, o CIA, como nós chamamos. Hoje, a Priscila faz parte da nossa tribo, da nossa comunidade, e eu quero entender um pouquinho com ela como tem sido essa jornada rumo à fluência no inglês. Eu quero que ela conte pra gente quais são os segredinhos, o que ela está fazendo de especial. Hello. Hello, teacher. Good morning, sweetie. Good morning. How are you? I'm fine, thanks. And you? I'm good. I'm so happy to have the chance to chat to you today. Tô muito feliz de poder ter essa oportunidade de conversar com você aqui hoje. Me too. I am glad. Pri, eu fiquei muito feliz quando você topou conversar com a gente, porque você começou na nossa turma T14, né? Isso. Foi lá em maio, não. Maio, não. Maio, né? Acho que um pouquinho antes de maio, mais ou menos em abril. Finalzinho de abril. Isso. Pri, olha só, quanta coisa já aconteceu de lá pra cá, né? Muita T14 coisa. é uma turma fantástica, assim, eu sou fã da T14, vocês são sempre muito ativos lá no grupo, e você é uma delas. Então, quero saber um pouquinho de você, Pri. De onde veio essa vontade de estudar inglês? Por que você decidiu estudar? E por que você decidiu vir comigo lá no comecinho do ano? Então, tem uma trajetória, vou contar rapidamente, que eu iniciei lá com 16 anos, como todo mundo, nas escolas tradicionais. O sonho era um intercâmbio, mas eu queria ir com uma preparação, então comecei lá acho que não sei se pode citar o nome das escolas, né? Mas acho que é melhor não entrar no detalhe, mas eu comecei lá na FISC, né? Aquele inglês tradicional, o cachorrinho vai passar, o filho vai passar. A famosa escolinha da esquina. Exatamente. Em São Paulo mesmo, porque eu sou paulistana, e com aquele sonho. Então, depois eu acabei não tendo condições de fazer o intercâmbio. Só que assim, eu chegava num certo estágio e eu via que não estava rendendo, não aprendia nada e muita parte gramatical. Aí eu fui para a Wizard, também continuei na mesma, concluí o curso na Wizard, mas não tinha inglês suficiente e sabia disso. Aí com 19 anos eu entrei na indústria farmacêutica. E como era uma multinacional, começou a me exigir isso. E então eu comecei a correr atrás. Então da Wizard eu pulei para o WhatsApp. Depois eu fui para Open English, que eu achei que o inglês online pudesse talvez me atender. Depois eu fui para as professoras particulares e com 36 anos eu desisti. Falei, não dá, o inglês não é para mim, eu não vou conseguir, perdi várias oportunidades na indústria farmacêutica. Depois de 10 anos acabou minha linha, eu fui demitida e não quis mais tentar, porque para traçar um caminho dentro da indústria farmacêutica, eu trabalhava numa indústria inglesa, então assim, o inglês era fundamental, não tinha como, né? O British aí, que agora eu escuto muito, né? Maravilhoso, da minha teacher Irina, que agora eu descobri o que é realmente o inglês falado, né? E tive algumas reuniões internacionais que eu fui, né, em Orlando, que já é um pouco mais fácil, porque lá você encontra muito brasileiro, só que dentro mesmo das convenções era muito difícil, porque ou você escutava sem o fone tradutor, que ia mostrar que você tinha um inglês, e na verdade eu não entendia nada, mas eu tinha que tentar entender, ou você colocava o fone de ouvido e aí no meio do pessoal você mostrava que realmente você não tinha o inglês suficiente. Então era uma situação bem constrangedora. Eu fui convidada a 2 congressos em Barcelona e tive que recusar, porque eu não tinha segurança para isso. Então assim, passei oportunidade. Dos 16 aos 36 estudando e não tinha inglês para isso. Hoje, se fosse hoje, eu iria com certeza. Aí o que aconteceu? Minha irmã começou a maratonar e falou, olha, eu conheci aí na Marahuda, começa a acessar, e eu comecei a acompanhar suas lives, comecei a maratonar no seu canal do YouTube, no blog. Eu falei, gente, tem alguma coisa diferente nessa professora? Tem, porque eu já tinha desistido, já tinha jogado a toalha, falei, não dá mais. Com 36 anos, não quero mais. Agora eu vou cuidar de me especializar em outras coisas. O inglês realmente não é para mim, o sonho acabou.
E então, porque eu pensei, né, se com professora particular, indo todos os dias, porque eu cheguei a pagar aí na aula todos os dias. Aqui em Uau. Não Indaiatuba deve ter sido mesmo. barato. Não foi barato, porque chegou numa época na empresa que eu trabalhava, na AstraZeneca, que eu falei, eu preciso me preparar, porque eu vou ser chamada para uma reunião, eu não vou ter condições de participar, e o que eu vou fazer? Se eu tenho inglês no currículo e a empresa realmente exigia isso, era uma Sim, sim. questão de honra participar, mas eu não tinha condições para isso. Então, assim, é uma situação muito constrangedora. Apesar de perder as oportunidades, mas eu tinha que honrar pelo menos o que tinha no meu currículo, inicialmente. Sim. Mas não adiantava. Eu chegava, assim, ao ponto de ter um inglês, no meu ver, intermediário. Que quando eu entrei no seu curso, eu acho que é básico. Porque quando eu passei do Climb Stage 1, eu vi que era básico. Quando eu recebi o certificado básico, falei, meu Deus, eu tinha inglês básico. Eu não tinha nenhum intermediário, estudando todos esses anos. Enfim, e com certificado de conclusão. Isso. Certificado de Pri, conclusão é da muito Wizard e da mais WhatsApp. comum do que você imagina, assim. Eu imagino que muitas pessoas que estão nos assistindo devem ter essa mesma experiência. Por que eu sei disso? Porque eu passei por isso. Então, assim, eu sei exatamente qual é a sua sensação. A sensação de estudar tantos anos em uma escola, você recebe um diploma. Pri, eu recebi um diploma avançado, eu fiz 5 anos de Sim, escola. eu tenho, tá lá guardado. Eu não tenho coragem de entregar ainda. Eu não tenho, É muito eu não tenho frustrante. coragem. Assim, eu tô fazendo o seu curso e assim, quando eu chegar ao final, eu vou ter coragem de entregar um certificado, né, verdadeiro, né, um diploma verdadeiro, porque os que eu tenho aqui, eu tenho 2. E para mim, eu teria vergonha de passar por uma entrevista, nem tanto que não passei até entrar no seu curso. Aí minha irmã maratonou, aí ela entrou na T13. Foi como eu te falei uma vez. Aí ela falou, entra. Eu falei, eu não vou arriscar. Eu vou continuar assim, eu acompanho ela, eu faço a de terça-feira aula ao vivo, eu tô achando super bacana, tô conseguindo, né, acompanhar bastante, acho que tá adquirindo, já acabou 2 cadernos só de maratonar antes do workshop. E eu falei, então eu vou continuar assim. Aí quando abriu o workshop da T14, minha irmã falou, faça há uma semana, porque ela não me contava os métodos. Eu falava, mas o que é esse ciclo elo que ela fala? O que é esse ano? Que ela falou, não, você tem que fazer. Se você não entrar no curso, eu não vou te falar. Porque nós temos 16 anos de diferença de idade. Ela é 16 anos mais nova que eu. E ela falou, para mim adiantou. Para você que já estuda tão mais tempo que eu, vai resolver, eu tenho certeza. Porque hoje ela trabalha numa empresa que exige o inglês. E ela se vira muito bem. Trabalha num setor de importação e exportação. E com o seu inglês, ela conseguiu. Porque ela fez CNA, se formou também e não tinha nada de inglês. Só que ela só conseguiu esse emprego por causa do seu curso. Porque ela entrou lá como jovem aprendiz e ia terminar. Depois ela entrou, ela foi promovida como estagiária e ia terminar o estágio dela. Aí ela falou, não, agora eu tenho condições de passar por uma entrevista em inglês e passou devido ao seu curso e conseguiu o cargo que ela está hoje. Que legal, essa eu não sabia. Não sabia Foi promovida. Tem que conversar com ela, porque ela foi promovida devido ao seu curso e hoje ela desenvolve o inglês dentro da empresa. E ela falou, não, você tem que entrar. Aí eu assisti o workshop de uma semana e eu fiquei, assim, eu falei, é isso que eu quero para mim. Eu fiquei assim, como que eu posso dizer? Eu falei, eu não sei a palavra, mas eu cheguei à conclusão que ia dar certo. Eu falei, eu tenho certeza agora que tem uma chance de eu atingir. E hoje não é só profissionalmente, porque eu estou desempregada, né? Então eu falei, mas é uma questão de realização pessoal. Eu falei, porque eu já tinha desistido. Para mim o inglês virou um tabu, assim, era algo que eu falei, não, realmente, não é para mim. Eu não vou Depois de conseguir tantas aprender. tentativas, né? Não tinha chance. Eu achei que era comigo mesmo o problema. E eu falei, eu vejo algumas pessoas que falam, eu vi as pessoas comunicando, eu achava aquilo muito bonito, assim, sempre achei bacana. Para mim, não era assim, eu tenho que aprender inglês, mas eu não gosto. Eu já vi muita gente falando isso. Eu não gosto, eu acho horrível. Não, eu gosto, eu acho super bacana, mas eu não consigo. Era algo que estava além do que eu imaginava poder. E aí eu falei, não, eu acho que tem uma chance. Aí eu ouvi você falando no workshop sobre os métodos, faz alguns testes com a gente no workshop. Por isso eu falo, vale muito a pena. Muito, assim, eu não tenho dúvida que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Hoje eu sou outra pessoa, a melhor. Não tenha dúvida disso.
Eu não sei se eu estou respondendo a primeira pergunta com um monte que eu estou Não, englobando, manda ver. mas... Eu quero conhecer mesmo a sua história assim no detalhe, né? Porque eu sei mais ou menos assim, mas quando você conta no detalhe, eu consigo entender passo a passo, né? O porquê que você estava com essa sensação, porque realmente, depois de tentar tantas vezes, é natural que você sinta essa frustração de caramba, será que existe mesmo uma solução depois de 20 anos, né? Você falou Sim, dos 16 aos 36, 20 anos tentando. foram. Olha, eu não me culparia por esse sentimento, porque é um sentimento muito genuíno, muito válido. Agora, vai muito da gente tentar fazer coisas diferentes, né? O que eu sempre falo, para ter resultado diferente, a gente tem que fazer coisa diferente. E aí você abriu essa chance, não, peraí, tem um método diferente, tem um negócio de ciclo elo, aqui tem um negócio de Anki, deixa eu dar uma chance para esse algo novo, né? E foi isso que você Sim. fez. Porque assim, eu fiquei mesmo hipnotizada, lembrei. Hipnotizada, com a sensação de um método, você falava dos poliglotas, e assim, com a explicação, porque eu falei, é algo diferente, porque a gente escuta sempre as mesmas coisas nas escolas. E quando você cita as escolas tradicionais, eles não querem que você se forme, eles não querem mesmo que você tenha um inglês fluente, eles É uma querem te manter indústria, né? lá. É uma indústria, eles querem ganhar dinheiro. E assim, é muito de Deus, assim, é uma bênção esse seu dom, porque você faz gratuito, você doa isso para as pessoas. Se a pessoa não quiser entrar no teu curso, ela vai ter o inglês do mesmo jeito ali disponível para ela, mas ela precisa provar do teu curso, porque ela só vai atingir a fluência, e eu falo, para mim mudou muito, assim, mudou muito. Então, quando eu assisti o workshop, eu falei, não, é isso mesmo, eu vou tentar mais uma vez, assim, acendeu a lâmpada, assim, eu falei, agora vale a pena, vale a pena. E eu assisti todos os dias, inteirinho, anotei tudo no caderno, e Boa falei, aí aluna. eu voltei para minha irmã e falei, realmente, eu assisti o workshop, eu vou entrar, Que eu vou me dar legal. essa chance, porque assim, o tanto de material, a English Town foi a última que eu tentei, assim, porque a proposta era boa. Eu achei que eu tenho todo o material, o CDzinho gravado que você escuta no carro, né? O Bob lá, que o pessoal fala o Bob, né? Eu não lembro os nomes, porque, olha, Hi, é my name is Bob. frustrante. I like sports. É frustrante, né? Aí entra na casa, o primeiro vídeo lá, meu Deus do céu. Então, eu falei, e o lance de começar a pensar em inglês, que você ensina muito isso, e tudo que você falou lá atrás, hoje eu faço. Então, eu falei, gente, não é algo que ela vende que não existe, é algo real. Porque hoje eu monto as histórias, eu consigo formular frases na minha cabeça, um diálogo, e aí eu falo, tudo que você foi falando passo a passo, se a pessoa seguir, vai acontecendo, é real. Não E tem minha irmã como, é falou, inevitável, né? minha irmã falou para mim, se dê essa chance. Nós temos mais duas amigas que entraram agora, acho que uma na T16 e uma na Que T15. legal! Foi É, montando a gangue né, já de Passover. estamos influenciando em Indaiatuba. Daqui a pouco tá Indaiatuba inteiro Que legal! com a Marahuda aí. E o pessoal tem gostado, não tem uma pessoa que começa no teu curso. E assim, eu falei, a equipe é maravilhosa, a Jana dá um super respaldo no começo, você se sente muito acolhido. Esse método seu de colocar o pessoal num grupo no Telegram, que um vai puxando o outro também. Eu falo, é muito bacana, começa com o coach, que eu não sabia que o coach era tão bom, tão bom. Então, no começo, eu me sentia com 39 anos, né? Desempregada e todo esse monte de coisa, por ter passado tantos anos. Você olha o maleiro lá, que a gente fala maleiro, né? Eu nem sei se o pessoal hoje, os jovens falam isso, mas o maleiro do meu guarda-roupa, o que tem de material de inglês dá vontade de chorar. Dá vontade de Nossa, chorar. Você olha e você fala, quanto nossa. dinheiro que tem ali? Né? Hoje eu consigo jogar tudo fora, porque por várias vezes eu pensei, será que eu pego esses livros e ainda estudo? Será que um dia eu vou usar eles para alguma coisa? Hoje eu tenho certeza que não, sabe? Aquela tabelinha dos verbos, né? Meu Você Deus. aprende os verbos, aí depois você vai Que aprendendo fase, que fase! a parte gramatical. É triste, é frustrante. Então, assim, eu não tenho dúvida, assim, se alguém tiver alguma dúvida, eu peço que assista o seu workshop, que se dê uma chance. Porque eu me dei uma chance e a minha vida mudou. E hoje não é pelo lado profissional, mas sim por uma realização pessoal. Eu sou uma pessoa mais feliz. Porque eu estou aprendendo inglês, Ina. Eu tenho a certeza de que eu estou aprendendo inglês. Eu não tenho dúvida disso. Não sei se eu posso sucesso, né?
porque teve toda essa história. Manda, quero saber tudo. Não E aí eu esconda comecei. nada. Aí eu comecei o curso, aí passou o Climb Stage 1, o Climb Stage 2, que agora eu tô terminando, e no meio do caminho, o que aconteceu? Apareceu uma oportunidade de uma entrevista. E foi bem na época da mentoria que nós ganhamos, né? Que para mim foi o melhor presente. Quando você falou que ia ter a competição do vídeo, né? Que nós íamos fazer um vídeo e que teria o primeiro e segundo lugar, e eu guardei o vídeo, que eu tentei fazer em inglês, que eu falei, eu preciso me esforçar, porque eu tenho uma base. Mas assim, eu olho e falo, meu Deus, que dó. Que dó de ter estudado tanto para falar da maneira, mas hoje eu tenho orgulho, porque eu gravei o vídeo da mentoria e comparei um com o outro. Então, são duas pessoas diferentes. Uau. É uma pessoa que não tinha nada. Eu tenho os dois vídeos. Eu falei, eu guardei, eu fiz de propósito, porque nem o Present Perfect eu não sabia falar, eu não sabia pronunciar. E agora eu consegui usar ele de maneira normal, eu formulando no ao vivo, sem escrever nada, para gravar o meu vídeo da mentoria. Olha, Well done, well done. É muito bom. Não, é Ina mesmo, é Ina na veia, é Ina e Jana também, porque essa Jana é fantástica, não tem como filha, falar. Olha, a Jana não larga essa Jana de jeito nenhum. Jana, beijo, eu te amo. Eu também, Jana, beijo, te amo também. Enfim, e aí o que aconteceu? Eu fui convidada para uma entrevista, e eu tô em transição de carreira, e já é difícil, porque eu tô deixando uma carreira totalmente voltada para a área comercial e marketing, que é da indústria farmacêutica, que é o que eu sei fazer. E eu já tenho um pezinho na área acadêmica há algum tempo, fui coordenadora acadêmica de uma faculdade, mas sempre mantive os dois trabalhos, porque eu gosto da parte de educação, porém a parte mais forte é o marketing e a área comercial. Só que você vai ficando velha para a indústria, né? A indústria não quer pessoas de 39, 40 anos, né? Eles não querem pessoa na rua fazendo visita médica com essa idade. Então eu resolvi ir mais para o lado da área da educação mesmo. Comecei a fazer outras faculdades, me formei em pedagogia, agora estou fazendo letras. E com letras eu utilizaria mais o inglês. Só que assim, não tenho a experiência, a bagagem que um professor de letras tem. Mas falei, agora eu estou pronta para fazer entrevista, não tenho mais medo. Tem a parte do coach, que me ajudou muito, e a mentoria que fechou assim com chave de ouro. O que então foi essa mentoria, né? Meu Deus do céu. A Ina não oferece, gente, um inglês. Ela oferece algo completo, assim, porque na época do coach, nós tivemos o contato com a Raíssa, e eu fiz até um cursinho com ela para complementar o seu coach, eu fiz. Então, assim, fecha, ela te apresenta pessoas que vão agregar muito. Quando eu pego os textos, né, que você nos passa, eu não lembro, mas eu estava revisando agora o Climb Stage 2 para passar para o Acceleration, e aí eu estava ligando o que eles explicam nos textos, né, de apresentar coisas de outras pessoas, né, para que isso agregue, e você faz exatamente isso. E a gente vai juntando e conseguindo avançar mais nos estudos, o que vai trazendo uma motivação, força para que você continue. Porque, claro, vão ter os obstáculos. Tem dia que, né, você estuda todo dia, acorda desanimado, mas não pode perder isso. Então, com os outros conteúdos, isso vai ajudando bastante. E eu fui convidada para essa entrevista. E aí meu marido falou assim, dessa vez você vai? Eu falei, eu vou. Ah, você tá falando sério? Porque todas que apareceram, eu falava, eu não vou. Ah, não tô pronta, não vou conseguir. Não consigo nem estudar, eu não tinha nem como fazer um planejamento. Eu não tinha como colocar no papel, eu não sabia o que colocar no papel para estudar. Eu não tinha noção de perguntas de uma entrevista. Falta de cronograma é uma coisa muito, muito dolorida para muitas pessoas, né? A gente fica muito perdido, realmente. Sem cronograma fica difícil, porque você acorda de manhã e fala, tá bom, vou estudar o que hoje, né? Você tem que deixar isso já pré-planejado, que senão na hora não vai. Exatamente. E tem uma live sua que você fala assim, se você vai estudar para uma entrevista, não adianta você pegar um monte de conteúdo e ficar estudando. Você tem que colocar perguntas de entrevista, né? E respostas de entrevista para você estudar. Então eu falo, tem que acompanhar mesmo, tem que acompanhar, tem que seguir ali fora o curso, você tem que seguir. Porque INA é vida, gente, é vida.
E aí, conteúdo pra todo lado. é conteúdo para todo lado. E aí eu comecei a estudar, eu falei, não, eu tô pronta, eu não tenho mais medo. E esse medo que eu tinha, que eu acho que é o que me bloqueava mais, eu sei me virar. E comecei a criar diálogos na cabeça. A hora que eu tava lá lavando louça, fazendo as coisas, eu falei, não, eu sei responder, se alguém me perguntar isso, me perguntar aquilo, e eu fui. Fui mesmo, e me lembro muito dos ditados que você fala com relação à coragem, né? Que não é ausência de medo, mas é agir além, apesar do medo. Apesar do medo. Isso aí. Tem tudo anotado aqui no caderninho. E Frases de vambora. Namara. Frase de Namara. E fui. Fui e olha, saí de lá, eu chorei, eu te juro, porque eu respondi todas as perguntas. Uma das questões foi meia hora de entrevista em inglês. Não teve uma palavra em português. Meia hora contada no relógio. Saí de lá com 35 minutos de dentro do lugar. Foi na Maple Bear. E assim, eu falei, fantástico. Eu nunca imaginei que eu pudesse passar por uma entrevista 100% em inglês. Uma das questões, eu acredito que eu tenha, não errado, mas que eu não tenha conseguido responder o que ela queria, mas porque em português ela me deixou, eu responderia também numa saia muito justa, porque foi a respeito da transição de carreira. Como é que você estudou tanto outras coisas antes de estudar pedagogia? E é difícil você explicar isso para alguém. Sim, Por em quê? português Você tá mesmo, né? em português, porque você está num momento de transição de carreira. Então, em inglês ficou um pouco mais complicado, porque em português já seria difícil, porque era algo que eu totalmente fora do que eu tinha imaginado que ela fosse me perguntar. Para mim, ela ia seguir o que estava ali no currículo, e como eu já tinha, né, tô me empenhando nessa parte de pedagogia, letras, e seguindo um caminho para isso, e eu não acreditei. 30 minutos em inglês. Eu entendi tudo o que ela perguntou. E eu pensei assim, a Ina falou, se você não entender, não tem nada de errado com isso, pergunte. E todas aquelas perguntas que você passou numa live, eu tinha elas em mente. Falei, se eu não entender, eu vou perguntar, não tem problema em não entender. Boa. Qual o problema? Eu sempre achei que era o fim do mundo não entender. Sempre me autocritiquei muito. Em português mesmo, às vezes a pessoa fala rápido, você fala, nossa, como assim? Você pode só, né, repetir essa parte? Em português a gente não entende tudo, às vezes, né? A pessoa Exatamente. ou falou rápido, ou a pessoa, sei lá, titubeou, gaguejou. Isso é normal quando a gente tá falando. Ou até um problema de interpretação mesmo numa entrevista. Também. Alguém te faz uma pergunta que tem duplo sentido, você vai perguntar o que ela tá querendo dizer. Falei, qual o problema de perguntar em inglês? Perfeito. E fui com essas... Eu não acreditei. Para mim foi assim, fora de toda a minha realidade. Por isso eu indico assim seu curso para quem me perguntar, e eu garanto. Eu falo, eu dou a garantia dos 7 dias. Você não vai desistir. Pode ir. Olha, eu nunca tive um investimento que valeu tanto a pena. Eu só tenho medo da hora que acabar, porque eu vou ter que entrar pro Speaking Cur. Eu não vivo mais sem não, bora. Tenho muito. E para mim não vai ser só suficiente o que vai ser ao vivo. Eu tenho que fazer outros cursos com você, porque, gente, é muito bom. Eu recomendo. Meu marido quer fazer também, então ele vai entrar aí na próxima turma. Eu falei, é vida. É você ter a possibilidade de falar o inglês. É a única que eu achei, Ina. Não existe outra. Escola não vai, professora particular não vai, porque cada uma tem um método, mas não tem o seu método. O seu método foram anos de pesquisa, de estudo, porque eu acho que a dificuldade te fez isso. Então, assim, não tem o que possa agregar. Quando eu faço o ciclo Elo, no começo a gente tem algumas dúvidas, né? Será que eu tô aprendendo mesmo? Mas eu tenho certeza hoje. Porque, assim, foi até uma dica da teacher Mônica, né? Eu falei assim, como eu sei que eu estou pronta para passar por Acceleration? Porque eu não tenho pressa. Eu quero aprender. Ela falou assim, ouça todos os textos, faça o listening e vê como você tá. E eu tô me surpreendendo, porque eu achei que o primeiro lá, eu não lembrava. E quando eu escuto ele, para mim tá normal. As coisas vão se encaixando, né, ao longo do caminho, Pri. Isso é muito interessante, porque as palavras, por exemplo, que você vê lá no primeiro texto, a história da Ana, módulo 2, né? Aquelas palavras ali, elas vão se repetindo novamente ao longo dos próximos textos. Só que você vai vendo elas
em contextos diferentes. Então, eu sempre falo o exemplo do should, porque é um modal verb, e já logo no Sim. primeiro texto vocês aprendem o should. E as pessoas ficam, nossa, mas como assim você vai ensinar modal verb no primeiro texto, né? Básico, você tem que aprender ali as cores, você tem que aprender os números. Depois você vai aprender modal verb. Fala, meus alunos vão aprender modal verb no primeiro texto. E aí tá Pois lá o é. should, por exemplo, né? Então você aprende ali no primeiro texto. Daqui a alguns textos, ele vai repetir, ele vai voltar. E você fala, opa, eu já vi o should lá num outro texto. Eu tô vendo ele aqui de novo, só que em um contexto diferente. E assim por diante. Então, por isso que eu falo, não pode parar. Porque a gente tá sempre vendo textos diferentes e muitas palavras, elas se repetem. Tem muitas palavras Sim. novas e a gente vai aumentando esse vocabulário nas nossas aulas de vocabulário estúdio, né? Onde a gente vê as frases e tal. Só que Sim. muitas delas, elas vão se repetindo. Então, a gente vai reforçando aquelas palavras lá do primeiro texto. Então, naturalmente, se você já chegou aí no módulo 19, ou no Acceleration, são 19 módulos, são 19 semanas, são muitos textos que você já viu. E muitas palavras, elas só vão mudando de posição, digamos assim. Mas elas vão se repetindo. Então, é essa naturalidade de você fazer esse intercâmbio de palavras que você vai criando as suas sinapses. Mas tem todo um caminho, né? E Sim. você tem traçado esse caminho muito bem, parabéns. Mas chegar no módulo 18 e olhar, aí eu fui fazer o listening, né? Porque para mim não existia isso na minha vida. Assim, quando eu escutava as pessoas falando, ou assim, para mim não existia assistir filme, Ina. Quando as pessoas falavam isso para mim, eu falava, né? Mulher, eu 20 deletava. anos estudando inglês, não conseguia Não, eu assistir um filme. deletava. Quando a professora a professora particular falava assim, escuta a música. Não, a música eu adoro, porque eu decoro lá as palavras, eu canto, adoro as músicas. Mas não é porque eu entendia, é porque simplesmente eu decorava as palavras. Assiste um filme, sabe? Aquilo entrava assim no meu ouvido, eu saía da aula, eu falava assim, nunca, nunca. Por quê? Porque eu traduzia palavra por palavra. Eu não tinha essa consciência do contexto que você fala tanto. E nós, no seu curso, nós aprendemos de fato a fazer isso. Porque não adianta falar. Não adianta você vir para uma pessoa e falar assim, você não pode traduzir palavra por palavra, porque todo mundo fala a mesma coisa. As professoras particulares falam, mas elas não ensinam como você faz isso, como você entende um contexto, né? Como você coloca aquilo em prática, como você faz isso. Por exemplo, eu vejo você falando algumas coisas assim nas terças-feiras, né? Que a gente tem a oportunidade de participar do Speaking Cur, né? Sim. Alguém já te ensinou isso? Não, ninguém nunca me ensinou a fazer esse link das palavras. Se eu escutasse, eu nunca ia saber. Aí eu travava ali. Aí eu travava e ficava tentando traduzir aquilo, a pessoa já falou mais um texto inteiro. Não dá tempo. E aí eu já não entendi mais nada. Aí acabou. E isso acontecia comigo nas reuniões que eu tinha na empresa, porque aí o pessoal ficava falando lá na frente, dos barulhos que você fala, pra mim eu já não entendia mais nada, porque eu estava acostumada com CDs. Aí falava lá, né, as historinhas, tudo certo. Aí eu falava, gente, não dá, impossível. As pessoas batiam palma, eu ficava, sabe, eu falei, será que eu sou autista? Porque dá vontade de tampar os ouvidos, porque você não entende nada. Então, seu curso é um curso diferenciado, não tenho o que falar. É algo que as pessoas precisam conhecer, precisam entrar. E assim, o custo-benefício não tem nem o que falar, porque teria que ser o triplo do que você cobra. Sempre falo isso, a gente é um valor não entra em simbólico, valores né? simbólico. É mesmo uma doação de conhecimento, porque não existe isso. Eu achei, quando eu entrei, que seria aquilo por mês. Eu falei pra minha irmã, mas é por mês. Não, é o valor todo do curso. Eu falei, mas não é possível. Com esse, né? Porque aí no workshop você começa a ver que realmente o negócio vai dar resultado. Aí você quer muito. Aí igual você fala, não queima a largada, porque quando aí a gente entra, a gente quer fazer tudo de uma vez, porque você sabe que é tão bom, que você quer fazer tudo de uma vez. E é claro que acaba cansando a cabeça, porque eu estudava no começo ainda 4 horas por dia. Eu te assistia tudo ao vivo, eu maratonava no seu blog e ainda fazia. Mas eu conheço você. Mas eu não cansei. Por isso que eu falo, mas eu falo assim, gente, não queima a largada, porque exatamente, vocês entram com essa vontade, tudo que não aprendeu em 20 anos, quer já aprender na primeira semana, né? E eu tenho muito essa preocupação, Pri, porque eu sei do processo todo. Eu criei esse curso inteiro, tudo é meu. Então eu sei que vai exigir muito da sua força, da sua disciplina lá na frente. Então, eu me preocupo. Sim. Tipo assim, tá, legal, vai lá, estuda. Se você quer estudar 4 horas, tudo bem. Mas, assim, tem essa consciência. Porque, assim, se você
fizer muito disso, você pode se sobrecarregar. Se você não tá, às vezes, sabe, com a alimentação boa, com o sono Sim, legal, sabe, com o fôlego, com a sua agenda. Se você não tem tudo isso muito bem estabilizado, você vai chegar um momento que você vai ficar muito sobrecarregado. E aí vai dar um efeito contrário, que é você desistir. Não, eu não quero isso, eu quero que sim. você continue. Por isso eu já vou alertando, olha, vamos fazendo aqui, a gente vai aprendendo aos pouquinhos e tal. Mas claro, né? Se o aluno tá com garra, tá com saúde e quer mandar ver, o quanto mais você estudar, melhor, natural, é inevitável, né? Sim. Agora, chegar no módulo 18, né? Terminar o Climb Stage 2 e ter a certeza que você aprendeu mais do que em 20 anos, Uau. não tem preço. Uau. O que eu tenho de vocabulário hoje, Ina, eu nunca tive. Eu nunca consegui me comunicar. Eu fico impressionada. Eu falei, como que eu nunca aprendi o que era make sure? Hoje eu uso tanto ele, acho tão bonito, acho lindo. Na mentoria eu usei make sure e a teacher Juliana também escutou, falou e eu sabia o que era. Mas eu falei, gente, tão simples, ninguém nunca me ensinou isso. E é uma palavra que é tão utilizada, eu vejo em quase todos os textos. E eu nunca aprendi o que era isso. Você vê, é uma coisa simples. Só que assim, o vocabulário aumentou eu acho que eu tinha um vocabulário de bebê, em comparação com, né, um bebê, e hoje eu tenho de um adulto. Porque tenho muitas palavras, eu tenho certeza que se eu for viajar hoje, eu consigo me comunicar. Eu fui 4 vezes para fora do Brasil, mas todas as vezes foi Orlando e Miami, uma porque minhas reuniões eram em Orlando e eu esticava e ficava por lá, Orlando e Miami, que é onde todo brasileiro gosta de ir, né? Adoro. Aí depois eu descobri a Black Friday lá, e aí eu comecei em novembro, aí meu marido ia para lá antes de ter filho. E aí, só que hoje não, mas passava aperto. Mesmo assim, mesmo que era para comprar, eu passava aperto. Porque eu assisti sua live também, lá de compras, né? Eu amei, tá tudo anotado lá no meu caderninho, porque hoje eu não vou passar mais aperto, não. Gente, Hoje eu essa anotei aluna é muito dedicada. tudo. Hoje eu consigo. Gente, vale a pena. Quando entra, eu assisto tudo. Quando eu tenho as horas vagas, eu vou lá, porque vale muito a pena. A única que eu não assisti ainda foi a do supermercado, mas eu quero pegar essa semana também na hora vaga para assistir. Porque também é boa. Porque essa das compras, eu falei, olha que bacana. São coisas que muitas vezes você não aprende no curso, né? E não tem porquê, né? Mesmo. Algumas palavrinhas que são muito chave, mas é o que eu falo, você não oferece só um curso. Então, é um conjunto que ninguém vai ter em nenhum lugar. Porque o coach, por exemplo, é algo que você vai pagar no mínimo. Eu falo, eu fiz aí uma das minhas pós-graduação aí, tem liderança e coach, e, gente, é muito caro. Só que eu não tenho esse coach que você tem. O que você me passou, o que você me deu, o que você me presenteou no teu curso, eu não tinha. Pra quem não tem ideia do que se trata esse coach, porque às vezes as pessoas não sabem do que se trata. Vamos lá, Pri. O que você aprendeu aí nessas aulas onde você teve mais autoconhecimento? Porque muita gente não sabe do que se trata e o que tem a ver com o inglês, né? Sim, assim, eu conseguia traçar uma meta, porque eu não sabia colocar isso no papel, né, para reconhecer o porquê, né, o caminho, onde eu tô, onde eu quero chegar. Eu não sabia isso, não tinha ideia de como fazer isso. As pessoas falam, né? Você assiste o pessoal dando palestra, as coisas. Olha, você tem que ter um objetivo, você tem que traçar uma meta, você tem que fazer um planejamento. Só que ninguém te explica como. E com o coach você vai aprendendo a formar isso. Igual, por exemplo, a importância de ter o Vision Board. A gente não tem essa consciência. A Gratitude List, eu faço todos os dias hoje ela. No começo não, teve uma resistência, né? Eu fiz um dia e o outro eu esqueci. Mas tudo vai encaixando. Análise SWOT. Ina, eu sou professora de marketing, administração, e eu nunca dei importância. Eu ensinava, mas eu não tinha a ideia do quanto isso me ajudou. E no seu curso eu fiz, porque toda a etapa que eu passava, no início das lessons, eu fiz tudo que era para fazer. Então, assim,
esse coach que fecha, que dá essa força para você continuar, esse reconhecimento da importância do curso, saber traçar um objetivo, uma meta, ter conhecimento de onde você quer chegar é essencial. Sim. Senão você vai parar no meio do caminho, vai desistir. Sim. Aí você fala no meio do curso, volta lá. Aí quando eu estava lá no módulo, eu não sei se é o 10 ou o 11, que aí você tá assim, ó, aí você lê aquela abertura, aí você fala, não, volta lá, pega firme no negócio, que ela tá falando exatamente, parece que você adivinha onde a gente tá. Assim, foi tão bem programado o teu curso, que você sabe exatamente o estágio que a pessoa tá, e você lê o negócio e fala assim, não, meu Deus do céu, preciso respirar de novo, e aí você respira e volta e vai e segue em frente. Então não tem como desanimar. Não tem, Sabe que muita curso é gente fala fantástico. isso, Pri, de que vão as cartas, né, que eu dou para vocês no início, elas são muito profundas e são muito do meu coração mesmo, assim. Quando eu estava escrevendo essas cartas, eu senti uma conexão muito forte com o que eu estava fazendo, sabe? Até como se fosse uma intuição, sei lá, uma coisa divina, assim, porque eu realmente sentia uma inspiração fora do comum para escrever essas cartas. Sim. E é interessante que a cada passo, quando eu ia construindo o conteúdo do curso, eu realmente me colocava muito no lugar do aluno. Tipo, tá, a pessoa tá aqui no módulo 10. Cara, olha tudo que ela já viu, olha tudo que ela já aprendeu, tudo que ela já passou. Cara, se ela chegou aqui nesse módulo, meu Deus, ela já viu tanta coisa, ela já passou por tanta coisa, muitos altos e baixos. Então, eu me colocava muito assim no lugar de vocês, entendendo o que vocês estavam vendo ali, mas eu também voltava lá atrás, e quando eu estava, né, naquele determinado estágio. Então, é como se eu estivesse voltando também naquele momento onde eu tinha as minhas dificuldades para aprender. Então, era uma sinergia muito interessante. E aí, parece que tudo que eu estava passando naquele momento também, eu pessoalmente, eu colocava ali no papel, as cartas eram para mim. E ao mesmo tempo, eu vejo que vocês estão passando pelo mesmo momento em que eu estava quando eu estava construindo. Eu falei, não é possível isso. É muito doido mesmo, porque quando eu leio, e assim, o pessoal até comentou no grupo, gente, se vocês estão desanimados, lê a carta do módulo tal. E aí eu falei, não, eu vou esperar chegar lá. Eu não vou queimar largado, eu vou esperar chegar lá e eu vou ler. Mas é fantástico, é uma conexão muito grande. E aí, quando você assina assim, né, com amor, eu falo, é com muito amor mesmo. Porque não é possível, é uma conexão, é no momento que você está precisando aquilo. Então, é uma construção, é um curso que não envolve só a língua mesmo, né? É um curso que envolve tudo, que te estrutura como pessoa, né? Que te forma como um profissional ou algo interno mesmo, que é um reconhecimento pessoal. O coach, ele traz isso para o seu coach, né? Não é qualquer coach, mas o seu coach, ele traz isso. Ele traz um reconhecimento pessoal. Mas eu nunca vi, porque eu já assisti várias palestras e não acredite. Até, assim, eu gostei muito da Raíssa, eu acho que ela também te traz muito, complementando o que você passa. Mas todos eu acho que é um complemento, né? O Vitor, eu gostei muito, assim, porque você vai colocando isso no meio do caminho e parece que é na hora certa, mas é para complementar. Porque tudo que eu vejo complementa o que você falou. Sim. Então, assim, o start mesmo, a base é o que você faz. Sim. Então eu falo. Sempre dá para colocar uma cereja no bolo, né? Botar uns granulados, sempre dá. Os sabotadores que você fala no começo, sabotadores. Eu falei, eu preciso conhecer isso daí, preciso me aprofundar nisso daí, né? E quando eu fiz o primeiro teste, eu fiquei impressionada com a quantidade. Eu falei, como que eu vou lidar com isso? Né? E aí você vai, alimentação, tem a doutora Roberta, que você nos apresentou. Então, assim, algumas coisas eu consegui fazer, algumas não. O café eu consegui diminuir. Não consegui eliminar, né? Porque nós somos da geração lá dos 80. Mas nem precisa, né? A questão não é nem tirar de vez o café, né? Mesmo comigo, a Roberta, ela tem um acompanhamento pessoal comigo, com meu esposo. A gente falou, Roberta, não te largo mais. Você, pelo amor de Deus, cuida da gente. E o café, no meu protocolo, ela não tirou ainda, porque ela sabe, né, que no meu caso, que tomei café por muitos anos e que foi também um dos motivos, né, de me deixar com uma exaustão assim enorme, porque eu tinha na minha mesa uma garrafa de café todos os dias, Pri.
E isso não é saudável, Sim, mas assim, você não sim, consegue não, tirar o café dessa pessoa do nada. Então, por exemplo, no meu não, protocolo, eu tenho meu cafezinho da manhã. Eu não tirei ainda. Aos poucos, né, você vai tirando. Então, assim, não se culpe, tá tudo bem. O legal é você ir diminuindo e você ir se percebendo, percebendo o seu corpo, sabe? Onde estão as necessidades e os vícios. Porque a gente é um conjunto de coisas. A sim, gente não é só uma pessoa abrindo um livro, querendo aprender uma palavra nova. Não é só não, isso, né? não. A gente é todo um contexto. Se o seu coração tá ali tristinho, tá machucado, isso vai afetar nos seus estudos. Não tem como, é a mesma pessoa, né? É o É a mesmo mesma processo pessoa. cerebral, as mesmas sinapses. E por isso que eu acho tão legal, né? O Neurolanguage, que é a minha especialidade, que é a linha que eu sigo, porque eu consigo entender o aluno além nas capacidades, nos bloqueios, nas travas dele, que vão além, né? A parte emocional, o que gera dopamina no corpo. Enfim, toda essa parte a gente vai fazendo essa construção junto aos poucos, exatamente porque eu sei, Pri, que se eu só te ensinar um verbo to be, se eu só te ensinar um modal verb e Não, um present não. perfect, você não vai chegar Nossa, na ó, entrevista e eu tenho arrasar. trauma de escutar isso, Ina. Você acredita nisso? Eu Acredito. juro por Deus, eu tenho trauma de alguém falar assim, tudo separadinho, sabe? Você vai passar por tal estágio, agora você vai aprender Deus tal me livre. coisa. Olha, eu pego os cadernos antigos, eu falo, gente, sabe, devia ser proibido isso, devia ser crime. Devia, devia. Não, devia. Ó, outro dia minha sogra veio me falar assim, ai, porque tem a neta lá e ela Uhum. tá no CNA. Eu falei, não pague escola de inglês. Não pague. Ela, não, mas é porque ela tem 13 anos. E aí, porque é neta. E eu falei, pro Henrico você não vai pagar, porque o Henrico não vai estudar inglês Mas de eu outra tenho maneira, vários né? alunos de 11, 12, 13 anos. Os pequenininhos arrasam também. Então, meu filho tem 7 anos. Eu falei, na hora certa ele vai entrar, mas ele vai fazer outro inglês. Não vai ser esse inglês. E eu não tô nem interessada agora em escola bilíngue. Inclusive, eu tô tirando ele de uma bilíngue porque ele ficou 1 ano que eu não tinha opção. Como eu estava trabalhando, ele estudou, para você ter uma ideia, né? Falam que criança acaba aprendendo mais rápido. A gente sabe que eles têm essa facilidade, né? Pra você ter uma ideia, ele ficou 1 ano na bilíngue porque não tinha opção. Era integral, ele tinha que estudar integral, então eu não tinha opção de não deixar ele na bilíngue. E ele não sabe as cores. Ele não sabe. Gente, Ele não cor sabe é as cores. básico, cor é Um bem ano! simples. 1 ano! Eu falei, É. filho, eu sei, mas a mamãe nem te colocou nisso por isso, né? Eu coloquei porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro, né? Mas agora, Uhum. mas também eu tirei imediatamente quando eu fiquei desempregada. Eu falei, porque eu sei que não vai resolver. Então, minha sogra comentou isso. Ah, eu coloquei, eu tô pagando para ela para ficar na CNA. Só que, olha só que engraçado, né? Ela tá na CNA e minha sogra tava espantada. Há 1 ano já estudando. E a pior matéria que ela foi na escola, com 13 anos, foi no inglês. Ela tirou 2 na prova de inglês na Gente, escola. não, Eu falei, ela não, vai tirar não. 0 se ela continuar no CNA. Não, não, não. Aí não pode. Não pode, Você porque entendeu, realmente Ina? não é barato, não é barato. E a criança não está tendo o estímulo certo, porque ela tem total capacidade de aprender. Isso aí todos nós temos. Agora, 1 ano, uma criança, que assim, eu falo criança no sentido de ela não tem outras responsabilidades, né? Ela só estuda, pelo amor de Deus. Então, assim, não tá certo É isso, muito não. não, é muito não. Mas assim, o que eles aprendem no CNA? Os verbos lá, Verbo to be, as cores, hi, my name né? is Bob, my name is É, Mary. as frutas. Por exemplo, começaram as aulas online, né? Aí eu Uhum, tava vendo, né? A aula do meu filho de inglês, né? Aí a professora uhum. fala assim, ai, a maçã, Apple. Fulano, fala Apple. Aí tem 17 alunos na sala. Aí cada um vai repetir o Apple. Apple, é. Aí quando chega no 16, acabou a aula. O que ele aprendeu? Oh, gente. Maçã. Apple. Uma Apple. hora inteira pra falar maçã. Ai, Uma que aula inteira desespero. para falar maçã. Desespero. Aí você acha, e depois na outra aula, que ele aprender a outra fruta, ele vai também, já esqueceu dessa daí. Porque nem repete, não tem uma revisão. A gente voltando para o seu curso, que eu acho fantástico, o ciclo Elo, né? Que o pessoal vai conhecer melhor, porque não pode contar o segredo. Se vocês quiserem saber, vocês entrem no curso da Ina. Mas assim, eu vejo que o ciclo Elo, ele tem a tal da revisão.
Para você não esquecer o seu cronograma, né, Ina? Sim, Que faz o reforço. Porque se você seguir certinho o cronograma, às vezes eu tenho que dividir o cronograma em 2 dias. No começo eu me culpava muito, mas a Raíssa falou que não era para culpar porque era o meu tempo. Aí eu me culpo menos. Aí o que acontece? Às vezes eu tenho que dividir em 2 dias, mas eu falo, você faz em um dia, aí o complemento do outro dia do cronograma você faz como se fosse uma revisão, na minha cabeça tá mais ou menos assim. E no terceiro dia você vai estudar aquela mesma coisa, que vai fazer na parte E, a parte L, a parte O. E aí eu falei, aí vira um conjunto que quando você termina, tá tudo lá internalizado, né? Perfeito. Que aí eu comecei a seguir esse pessoal também, seguindo o Vitor, apareceu um outro lá de concurso, que eu estudo para concurso também, que eu também acabei seguindo lá no YouTube para assistir algumas lives dele, e eles falam exatamente isso. Exatamente isso. Então, assim, o seu curso é muito completo para fazer essa memorização a longo prazo, né? Que é o que você explica lá no comecinho, que você explica no Anki, mas a gente vê que o curso também tem muito a ver com isso. É fantástico. Sim, o Anki, ele é a repetição espaçada, né? E no Neurolanguage, né, a minha mentora, ela frisa muito isso. É muito importante a repetição espaçada. E aí, gente, tem toda uma explicação neurológica do que acontece na sua cabeça quando você faz uma repetição espaçada. Por isso que eu não abro mão. A gente até tem o Quizlet, né, que é a alternativa, porque o Anki, ele é um programinha mais antigo. Os desenvolvedores não desenvolveram tanto a interface, né, para ficar muito user-friendly, digamos assim, né? Mas ele é muito poderoso. Então, assim, tem o Quizlet. Se a pessoa tem uma dificuldade de instalar, de usar, porque ele é meio quadradinho, né? Ele tem uma cara de Windows 95, eu sempre falo. Sim. Só que ele é muito poderoso. Então, assim, o Quizlet não tem a repetição espaçada. Ele é uma alternativa, você vai fazer ali as suas revisões, né? Ruim não vai ser. Agora, o Anki, ele é muito certeiro, porque ele vai trabalhar exatamente na curva de esquecimento. Isso é muito legal. O Anki deu problema no computador lá, que veio aquela época da revisão, não sei o que. Eu levei até o computador para arrumar. Falei, desinstala tudo que eu vou instalar tudo de novo. Porque a gente não vive mais sem. Continuei lá pelo celular acompanhando e não vive mais sem. Não tem como. É muito poderoso, é muito poderoso. Nossa, quando eu descobri o Anki, há muitos anos atrás, meu Deus, foi assim, tipo, como nunca ninguém me ensinou isso? Sério, às vezes me dava muito essa revolta, assim, porque não era fácil para os meus pais pagarem a escolinha para mim, sabe? Não só a escolinha de inglês, mas o meu colégio também, né? Minha mãe deixava o salário dela inteiro no colégio, assim, era muito, muito sacrifício mesmo. E eu buscava retribuir esse esforço dos meus pais com o meu esforço, trazendo os resultados, né? Nas provas, quando eu precisava usar o inglês, só que eu me sentia muito, assim, incapaz. Caramba, né? Meus pais estavam lá dando duro para eu poder estudar e eu não tô conseguindo ter o resultado. Tipo, era tão triste isso para mim. E eu achava que o problema era eu, porque você olha assim na sociedade, é assim que as pessoas aprendem. Sim, porque tem gente que consegue e eu não consigo, né? Sim, então o problema sou eu. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Mas aí, né, eu tive que ir lá fora, conhecer um monte de poliglota, e aí passar tudo que eu passei para falar, puxa vida, gente, era isso. E aí por isso que eu levo isso como a minha missão, sabe, Pri? Porque é algo que me revolta. Eu passei isso e agora eu sei que brasileiros não sabem essas coisas. Por quê? Não. Poucas pessoas têm a oportunidade de ir lá fora, ficar tanto tempo quanto eu fiquei, conhecer as pessoas que eu conheci, ver as pesquisas que eu vi. Não é todo mundo que tem acesso a tudo isso. Então, assim, é a minha obrigação contribuir, passar, espalhar o que eu aprendi. Porque eu vi coisas. Eu vi coisas que nas escolas não nos ensinam. Então, assim, eu não posso guardar para mim. Falo, gente, tem outro jeito de estudar, né? Tem uma indústria aí no Brasil, 200 milhões de brasileiros, você vai no RH, você pergunta, como é que tá as entrevistas? O povo fala, Ina, tá difícil, tá difícil, eu quero contratar. Meu, os gestores, mas não eles querem contratar, mas não tem pessoas capacitadas. Não tem. Você imagina, Ina, eu com 2 diplomas, eu não conseguiria passar numa entrevista. E eu sei dentro de mim. Hoje, eu não terminei, eu tô na metade do seu curso, eu já passo numa entrevista e eu poderia trabalhar. Eu sei que eu tenho capacidade. Eu tenho capacidade de responder um e-mail, de fazer. Mas eu não tinha. E se fosse ver, eu com 2 diplomas, eu poderia, né? Qual seria o problema? Na teoria, mas tá aqui a prova, ó. Tá a prova.
Mas eu não tinha. Gente, não pode. Por isso que eu falo, tem que se dar oportunidade. E aí que nem você fala, eu tenho obrigação de passar. Não, você não tem obrigação, mas você faz isso de coração, porque tá dentro de você, tá dentro. Uma mensagem linda que eu vi você colocar foi no Dia dos Professores, porque eu também, assim, quero lecionar, porque eu sempre lecionei para a universidade, né? Tenho mestrado, mas tudo pro lado da administração e marketing. Mas agora quero ir mais para adolescência, para criança, adolescência, porque eu prefiro ficar com a inocência das crianças, né? Enfim, porque o pessoal hoje está muito rebelde, o pessoal de faculdade, eu me cansei um pouco desse pessoal Nutella aí, desse mimimi. Mas, enfim, aí, o pessoal que não quer estudar, não quer nada, pra mim tem que estudar. Eu gosto de estudar. Total. Né? Tem que se dedicar. Eu também não consegui nada fácil, minha mãe nunca teve condições de pagar um estudo. Todas as escolas de inglês que eu fiz, a não ser a FISC, que eu comecei lá com 16 anos, que era meu pai que pagava, porque eles eram separados. Mas, enfim, eu fazia lá no Ipiranga, morava lá na Zona Leste, era um transtorno para chegar até lá. Era um transtorno. Eu pegava ônibus e... era um transtorno. Bom, você era paulistano, você sabe como que é, né? E para estudar gramática, né? 100% gramática. Mas, enfim, eu sempre tive que pagar meus estudos. Então, eu pagava faculdade, pagava o inglês para não aprender nada ainda. E, assim, é material, é mensalidade, e vai o dinheiro, e é todo mês, você tem que pagar material todo mês, você fica 5 anos pagando mensalidade e material para não aprender nada. Nada. Gente, é revoltante, é triste. E aí você não consegue se virar, porque se você faz um investimento, mas depois você tem o retorno, que você fique 10 anos. Mas não tem. Eu juro por Deus, foi dos 16 aos 36, com algumas paradas de assim, não vai dar, tô desanimada. Para um mês e no outro 2, 3 meses você já não lembra mais de nada. Nada. Quando eu ia fazer um teste para entrar para a próxima escola, eu ficava com vergonha. Eu nem queria, eu falava assim, não, entro no básico mesmo. Porque eu não queria fazer o teste, não queria me testar. Eu tinha medo do que ia dar o resultado, medo de fazer uma prova para entrar na escola, para testar se eu estava no intermediário, depois de ter feito tantos anos. Tinha medo, vergonha. Ia para uma professora particular, falava assim, não, vamos começar do livro lá. Sempre uma tem algum livro para te passar, né? Vamos começar do básico mesmo, aí você vê como que eu tô. Vergonha. Então, assim, eu falei, seu curso é fantástico, eu recomendo. Se deem a oportunidade de aprender inglês de verdade, porque o que a Ina traz é o inglês de verdade. Eu realizei o meu sonho, hoje eu sou mais feliz. Eu estava num estágio de depressão por estar desempregada, pandemia, filho em casa, tem 7 anos meu filho. Eu também não posso muito me desprender a procurar um emprego, porque se eu acho, né, a criança vai ficar com quem com essas aulas online, ele estuda no Objetivo, tem aula da 1 da tarde às 6 da tarde online o tempo todo, então não tenho muita opção. Mas, assim, você me tirou de um estado de depressão mesmo. Uau, Pri. De depressão. Eu estava com depressão doente, ainda estou sob medicamento, mas já diminuí a dose, porque hoje eu sou uma pessoa feliz. Eu sei falar inglês. Uau. Nossa, eu consigo entender, eu escuto as aulas ao vivo do Teacher Kaiser, eu entendo tudo. Às vezes a gente trava um pouco na hora de falar, né? Porque isso é comum, eu vou me acostumar com o tempo. Mas eu entendo tudo que ele fala. E eu falo como que eu tô entendendo. Por exemplo, eu escutei agora que tava essas eleições aí, o pessoal tá tendo muita coisa, né, na televisão, lá, o Trump e o pessoal falando. E eu falei pro meu marido, você sabe que tem horas, né, que eles estão falando tão devagar, pausadamente, que eu não sei mais se eles estão falando em português e inglês. E não é mentira, é verdade. Caramba, eu falei, você já tá começando. Eu não acredito. Já virou a chavinha, assim, né? E ó, a gente só começa a falar mais profundamente disso lá no módulo 19, com o FFB, né? Que é uma técnica diferente que eu só coloco lá na frente, exatamente para vocês irem construindo isso. Mas olha, você construiu isso, assim, muito, muito bem, porque a hora de eu começar a ensinar a tradução, na verdade, quebrar a tradução simultânea no cérebro é a partir do acceleration. E você já pegou, porque você já construiu tudo isso, né? Caramba, a vice-presidente lá, que eu esqueci o nome dela, porque eu acompanho... Kamala.
Eu entendo ela, eu não sei se ela tá falando português ou inglês. Eu presto muita atenção nela e eu falei para ele, parece que ela Uau, tá falando Pri, português para mim. É fantástico, sensacional, Ina. cara. Fantástico, assim. Sensacional. Olha, gente, é uma mulher de Deus, viu? O tudo posso naquele que me fortalece é a Ina. Eu vou tatuar. Na Versículos, verdade, eu tenho um monte de versículos. tatuagem. Uma delas é fé, né? Mas assim, eu ia tatuar nas costas para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Mas agora eu vou tatuar tudo posso naquele que me fortalece, porque Amém, amém, o inglês amém. é, o seu inglês é fantástico. Ele é poderoso, é de Deus mesmo. Nossa, É, Pri. tem que fazer esse curso. Tem que fazer. Se tiver 10 cursos em Namara Arruda, eu vou fazer os 10 cursos. Até o final da vida eu vou seguir junto com você. É fantástico, Ai, acreditem. caraca. Eu tô Pri, recomendando. eu fico assim, de verdade, muito, muito, muito grata a ouvir histórias como a sua, sabe? É um renovo para mim também, né? Porque, poxa vida, não é fácil construir todo esse material e eu vou atrás mesmo, porque assim, eu não me conformo em trazer qualquer coisa para vocês. Eu realmente, eu sei aonde o inglês pode levar vocês. Como que eu sei isso? Porque eu vivi. Gente, o que eu vi lá fora, eu realmente eu preciso escrever esse livro logo, porque Precisa. foram tantas, tantas transformações profundas que aconteceram na minha vida estando lá fora, e eu vejo hoje, né? Tudo valeu muito a pena. Hoje eu vejo, sabe, quando cada pedacinho vai se encaixando, porque hoje eu vejo o quanto essas experiências transformam a vida de outras pessoas, assim. Então, obrigada por ter me dado um voto de confiança, por ter acreditado no meu trabalho. Obrigada por estar se dedicando, por estar acreditando no meu método e colocando em Sim, prática, né? Porque é o que eu sempre falo, a gente se encontra no meio do caminho. Eu dou aqui o meu tudo para vocês, né? O dá que eu mesmo. posso, o melhor suporte, Dá melhor mesmo. plataforma, a melhor comunidade. Eu vou atrás, eu vou lá fora fazer curso. Eu faço curso todo dia, eu tô fazendo alguma coisa. Eu Eu vou atrás de imagino. voice coach para me ajudar com a minha pronúncia. Eu vou atrás. Eu faço o meu melhor, mas eu preciso que vocês me encontrem no meio do caminho. E eu sei que muitas Sim, vezes não é fácil, né? A vida, ela acontece enquanto nós estamos buscando essa nova habilidade. Então, às vezes pode ser alguém na família tá dodói, ou às vezes a questão do emprego, essa sim, pandemia tá tudo tão difícil. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem muitas coisas acontecendo que tiram as nossas distrações. Mas é por isso que eu dou as ferramentas. Eu falo, olha, na hora que tiver difícil, na hora que seu coraçãozinho estiver apertado, bom, vai por esse caminho, né? Olha aqui, olha para sua saúde. Se você não tiver com a saúde legal, você não vai conseguir memorizar o que você está estudando. Então, assim, eu vejo vocês com esse olhar holístico, né, de um todo. sim. E eu fico muito, muito grata quando eu vejo pessoas como você que acreditam no meu trabalho, na minha história e acreditam principalmente em vocês. Porque para você chegar hoje nesse nível, Pri, de estar tão mais confiante com o seu inglês depois aí de 18, 19 módulos, é porque você fez muito por merecer. Então, você também tem todos os seus méritos aí. Você, com certeza, para você chegar aqui, eu sei que você fez muita coisa. Você talvez abriu mão de algumas Sim. atividades para poder se dedicar ao inglês. Então, assim, parabéns pela sua trajetória, parabéns por não desistir de você, Obrigada. mesmo 20 anos estudando aí. Sim. Você falou, não, ainda dá tempo, ainda tem jeito, né, para aprender algo Sim. novo. Então, que bom que você não desistiu de você. Assim, o que eu pensei, né? Eu já não acreditava mais em mim, nem na capacidade mesmo de aprender inglês. Mas você faz isso com a gente. Hoje eu acredito em mim e eu acredito que eu posso chegar na fluência. Eu sei que tem um caminho longo até lá, né? E eu sei que eu vou ter que estudar muito para isso. Mas o que eu tenho hoje já me faz feliz porque eu seguindo, eu sei que eu vou atingir. Uhum, Porque o que eu conquistei até agora foi exatamente o desejável. uhum, Assim, se você seguir o passo a passo, seguir o seu cronograma, seguir tudo o que você fala, como você fala, você literalmente pega na mão da gente, pega mesmo, vai dar resultado. A Priscila de o ano passado, até o ano passado, e a Priscila de hoje são outras pessoas totalmente diferentes. Eu tinha o sonho assim, eu vou ficar um ano lá fora. Eu falava pro meu marido, eu vou levar o Henrico e vou ficar lá. Fico lá um ano estudando. Hoje eu não tenho mais esse sonho. Eu tenho esse uhum. sonho de continuar estudando porque eu já estou aprendendo.
Eu não Sim, preciso ir para fora para estudar, para aprender, porque eu achei que essa fosse a única maneira. Eu já eu estou acreditava nisso aprendendo. também. Então, para mim, aqui tá ótimo. Tá ótimo. Eu Então, falei, ó, alguém aqui um dia eu falei perguntou para a. você, pode falar. Eu falei Não porque eu disse. achava que era brega ser fã, né? Mas eu falei, se eu encontrasse ainda, eu ia pedir um autógrafo para ela. Encontrar ela Ô, mal, mulher, falar você é ainda, de um Indaiatuba, vamos autógrafo. marcar um café? Você tá aqui na minha cidade, a gente marca um café. Vamos. Aí eu falei, Vamos, eu vou pedir vamos. um autógrafo para ela. Eu falei para minha irmã, se eu encontrar ainda na rua, Hoje eu em sou dia não sua é mais aluna, me dá autógrafo, um... hoje em dia é selfie, né? Selfie. Ah, mas eu quero o livro, porque o livro eu quero assinado. Eu vou... Eu preciso escrever esse livro. Bom, já tá É, aqui, um rascunho aqui. Esse livro vai sair, em nome de Jesus, você vai ver. Eu tô muito, muito firme, porque eu sei que tem muitas histórias que eu preciso compartilhar, que às vezes não cabem no curso, às vezes não cabem numa live, então vai pro livro. Ó, a Silvia perguntou aqui, eu quero saber em quanto tempo a Priscila chegou nesse nível. Então você começou com a gente, Pri, lá finalzinho de abril, e agora a gente tá aqui finalzinho de novembro, e o que você aprendeu nesse período? Mais do que 20 anos aprendendo inglês aí pelas escolas da vida. mais. Foi como eu falei, eu passei numa entrevista. Se eu não for chamada para essa vaga, porque essa vaga é para 2021, e eu volto aí, falo para a Ina publicar se eu fui aprovado ou não. Se eu não entrar nessa vaga, é por falta de experiência na vaga em questão, tá? Mas não é por causa do inglês. Eu tenho certeza disso. Eu entendi tudo e eu respondi tudo que eu responderia em português. Eu cheguei num nível que vale muito a pena. O que eu não aprendi em 20 anos, agora terminando o módulo 18, né, que é o Climb Stage 2 da INA, que eu nem cheguei no Acceleration ainda, eu já tenho nível para passar numa entrevista tranquilamente. Metade do curso, bom, metade, você tá no Climb Stage 2, você tá no 18, vai estar o 26. E tem chão ainda, tem muita coisa Então, bacana para por você isso que eu ver. falo, na metade do curso, você já tem inglês para participar de uma reunião, para passar numa entrevista. Hoje eu aceitaria meus congressos em Barcelona tranquilamente. Iria, ó, com a cabeça tranquila. Consigo E eu entender e quero me ver comunicar. você conquistando tudo isso, Pri. Eu quero ver você nos congressos, quero ver você nas oportunidades, eu quero ver você fazendo boas amizades, boas conexões em Deus inglês, quiser. porque o inglês vai te abrir tantas portas que, assim, coisas que você não consegue nem imaginar. São, às vezes, oportunidades que a gente nem sabe que existe, sabe? Então, fique firme no seu propósito, foco no alvo, olhando lá na frente, no que você quer conquistar para a sua vida. A gente está sempre em expansão, sempre aprendendo. O importante é você se manter firme no seu propósito. Acho que essa é a maior dificuldade que as pessoas têm, sabe? Porque as distrações estão aí. O mundo quer a Sim, nossa atenção, o mundo quer nos tirar, né, do nosso alvo. Então, você permanecendo firme é inevitável. Você só vai colher aquilo que você plantar. E você tem plantado boas sementes, é só regar, porque os frutos vão vir aí, com certeza. sim, ela perguntou quanto tempo, né? Na verdade, eu demorei um pouquinho mais, porque quem está na minha turma já está mais ou menos no módulo 22. Eu estou no 18, né? Acho que o 24 que a Ina liberou sábado passado. Mas é porque eu fui no meu tempo, porque alguns eu achei melhor estender um pouquinho, Uhum. reforçar um pouquinho mais. Mas poderia estar no 24. Mas eu Mas é legal já. essa flexibilidade também, né, Pri? Porque Sim, aqui também sim. eu sempre reforço isso, porque eu tenho o compromisso de liberar um módulo por semana para vocês, mas vocês têm a flexibilidade de ir adaptando isso no seu tempo. Então, assim, você tem 2 anos para ver tudo, ver e rever tudo que você Sim. quiser aí. Então, é tempo de sobra para você observar as fases, né, os módulos, e se sentir necessidade de ficar um pouquinho mais de tempo num determinado módulo, também está tudo bem. De acordo com o cronograma, você tem ali um mapa, um GPS para você Sim. seguir. E aí você vai colocando isso de forma flexível na sua rotina, no que funciona para você, né? Mas 6 meses é fantástico, não é? Para atingir um nível desse, Ina? Pô, em 6 meses você já tá fazendo Pô, tudo isso, mulher? Ah, vá. né? O que não conseguiu em 20 anos aí, agora eu falo, Para. não quero mais nem saber de outro inglês. Eu já sei o que é inglês agora. Agora eu já sei como é que estuda. Maravilhosa. Maravilhosa. Tem mais Pri, alguma pergunta, Ina? não, Nada? quero só te agradecer. Muito, muito Silvia, obrigada. venha pro curso da Ina, hein? Em 6 meses você vai Silvia. estar aí falando com todo mundo. É a Silvia, né, que tinha perguntado? Acho que cadê? Silvia Reis 205. Yes. Pri, obrigada por ter
tirado um Que tempinho aí do seu agradeço. dia. Eu sei que o dia é corrido, tem seu filho, tem um monte de coisa acontecendo, mas você se disponibilizou para vir conversar um pouquinho aqui comigo e com as pessoas, né, que talvez estejam hoje naquele mesmo ponto em que você estava há 6 meses. Sim. Então, que Deus te abençoe muito, muito grandemente, Amém. que você possa sonhar muito alto, ouse sonhar alto, porque tudo que Amém. você precisa dentro de você, você já tem. Agora, ó, é só disciplina, né? Sim. Colher o que você está Continuar, né? plantando e continuar. O caminho, você já está no caminho certo. Agora é só não parar que os resultados serão Não, não vou parar. inevitáveis. Você está indo super bem. A teacher aqui é muito, muito orgulhosa de você. E bora marcar um café que a gente está na mesma cidade, vamos conversar em inglês. Vamos marcar. Eu que agradeço muito, que Deus te abençoe muito, que você Amém. continue se doando assim, que você tenha muita saúde para continuar se doando, porque não é em vão, é um dom de Deus mesmo. Muito obrigada por tudo, Ina. Obrigada a você, Você é uma lindeza. realizadora de sonhos. Uau, nossa, gente, ó, eu fico muito arrepiada com essas coisas, porque É de assim, verdade. Deus sabe todo o esforço, toda a dedicação, carinho que eu coloco pro curso, realmente é chegar até aqui, assim, e ouvir a sua história e de tantos fast movers, para mim, assim, é a certeza de que eu tô no caminho certo e me dá mais força para trazer ainda mais conteúdo, mais cursos, mais conhecimento para as pessoas. Então, muito obrigada mesmo por Eu que reconhecer. agradeço. Bom, então, um grande beijo no seu Beijo. coração, bons estudos, bora Obrigada. fast mover! Bora!